Decifrando o código. Brandon Biggs e o dinar iraquiano. Um pergaminho rosa. Um número preto em negrito. Ouro ao redor. Um anjo soprando névoa sobre um pote de cobre. Numa sala, pessoas estão sobre um tapete persa, celebrando uma riqueza que ainda não receberam. 3 homens tortuosos bloqueando uma porta. Um principado demoníaco, musculoso. Desgastado. Asas cheias de buracos, agachado sobre uma nação, perdendo o controle. Estas não são imagens aleatórias. São transmissões codificadas do Espírito de Deus, entregues pela intercessão profética de um homem ao longo de 3 anos, em 52 transmissões ao vivo e 4.300.000 caracteres de revelação falada. Hoje vamos decifrar o código. Isso começou antes de você assistir. Antes de entrarmos nos sonhos e visões, precisamos estabelecer algo que a maioria da comunidade de Brandon não sabe. O dinar iraquiano, o pote de cobre, o tapete persa. Muitos pensam que isso começou com o famoso sonho de 14 de dezembro de 2024. A transcrição mais antiga do nosso acervo é de 25 de agosto de 2023, e aqui está ela. Eu só posso levar você até a água, mas não posso obrigá-lo a beber. Estou crendo pelos iraquianos e por essas coisas. O Senhor me mostrou a Babilônia se erguendo novamente. Vocês sabem, a Babilônia já foi o celeiro do mundo. E creio que ela voltará a fazer parte do celeiro do mundo. Creio que uma mudança está vindo para o Iraque, e já avisei vocês sobre isso. Tenho orado por isso há anos, há uma mudança chegando. E creio que as pessoas que ouvem o Espírito de Deus sobre criptomoedas e sobre dizendo a todos vocês, e sobre essas coisas não vão passar necessidade. Se ouvirem, Deus dará ideias criativas e proverá para quem o escuta, ora no Espírito e permanece atento à sua voz. Orem no Espírito. Vocês precisam ler a Bíblia e orar no Espírito. Se você não ora em línguas, vou crer com você para que comece a falar em línguas. Alguns dizem esse dom não é para todos. Vocês estão errados. É para todos. O Senhor quer que todos falem em línguas. Brandon já intercedia pelo dinar iraquiano, já declarava a ascensão da Babilônia e já orava por isso. E ele diz algo crucial. Em agosto de 2023, afirma que orava por isso havia anos. Isso significa que sua intercessão pelo dinar começou por volta de 2020 ou 2021. Estamos vendo só a ponta de um iceberg. Eis o que os dados mostram em todas as 52 transmissões. Em 2023, uma menção ao dinar iraquiano. Em 2024, 13 menções em 6 transmissões. Em 2025, 44 menções em 22 transmissões. E, em 2026, até esta data, 36 menções. Até agora, em 15 transmissões. E o conteúdo não cresce apenas em frequência, cresce também em especificidade. Em 2023, é uma declaração de fé. Em 2025, já há uma taxa, um aviso, uma janela, uma cor, um número, um principado e uma cadeia causal ligada à geopolítica real. Mas a descoberta que mudou tudo na forma como leio essas transcrições veio em 15 de abril de 2024, numa transmissão sobre Israel e Irã. Brandon alerta sobre o petróleo subindo para $200 o barril, a aceleração do eclipse no espírito, e quase como um parêntese, por volta dos 23 minutos, ele diz isto. Eu avisei vocês sobre a queda do mercado de ações e sobre o anjo escrevendo no pote de cobre. Não posso dizer o que estava no pote, mas o anjo escreveu nele. Vi pessoas em pé sobre o tapete persa, vi o dinar e vi o dinar se valorizando. Mas estou dizendo a todos vocês que o dólar vai cair para 50 centavos. Ele vai colapsar. Na época, o pote de cobre, o tapete persa e o dinar se valorizando. Isso foi 8 meses antes do sonho de dezembro de 2024. Ele cita isso novamente, quase palavra por palavra, em 15 de junho, quase palavra por palavra. Os mesmos elementos, o mesmo conjunto. Essas 3 coisas sempre aparecem juntas em seu vocabulário profético. O pote de cobre, o tapete persa, o dinar subindo. Eles formam uma única unidade profética. Quando ele abre a famosa transmissão de 14 de dezembro, essa mensagem já estava viva nele havia quase um ano. Isso importa no ministério profético. Repetição é ênfase. E essa mensagem vinha se repetindo. Agora vamos ao próprio sonho. 14 de dezembro de 2024, o relato mais completo. A transmissão começa no que Brandon diz antes mesmo de chegar ao sonho. Bem, acho que agitei um pouco a internet com o vídeo do XRP. Ele começa com XRP. Isso não é por acaso. Guarde esse pensamento. Brandon é invisível. Ele consegue ver todos, mas eles não conseguem vê-lo. Pessoas estão reunidas numa sala, vestindo suéteres elegantes, comemorando. Todos comemoramos a reinstauração do dinar iraquiano.
porque ele se valorizou. E todos estão em pé sobre algo específico. Eles estavam a todos vocês. Eles estavam sobre um tapete lindo e grosso, muito grosso mesmo. Todos estavam reunidos sobre esse tapete persa espesso. A esposa dele serve numa cozinha branca e brilhante, com armários brancos, louças brancas, tudo claro e abundante. Então Brandon vê um anjo perto de um pote de cobre. Não um recipiente reluzente, mas um pote amassado ondulado, cheio de pequenas marcas. Brandon tenta soprar névoa nele para escrever um nome. Ele tenta alertar as pessoas. A esposa saiu da cozinha e disse: Olhe a escrita no pote de cobre. Para avisar as pessoas porque ela conseguia ver. E então aparece a televisão. A TV ligou e disse: Hoje tivemos a maior queda do dólar já vista na história. Na história, tudo está caindo. O dólar, tudo. E todos que ganharam com o dinar, todos sobre aquele tapete, perderam. Perderam tudo. Estavam sobre o tapete persa e perderam tudo. Foi como se o tapete fosse puxado debaixo deles. Eles choravam sobre o tapete. E então vem a frase principal. A razão pela qual Brandon contou esse sonho publicamente. Era estável. O que estava no pote de cobre não caiu. O que estava no pote era um lugar de refúgio por causa do que estava vindo. Todo o resto mudou, mas o pote de cobre foi o investimento que manteve todos seguros. Mas você não viu nem ouviu até morrer para si mesmo. Agora pense com cuidado na arquitetura desse sonho. O dinar é reinstaurado. As pessoas recebem riqueza por meio dele, mas logo após a comemoração vem um colapso catastrófico do dólar. E quem converteu os ganhos do dinar apenas em dólares foi destruído. A única coisa que permanece de pé é o pote de cobre. Lembre como a transmissão começou com Brandon mencionando seu vídeo sobre XRP. O cobre é condutor. Leva a corrente da origem ao destino. O XRP foi criado exatamente para isso. Uma moeda ponte que conduz valor entre sistemas financeiros. A internet do valor. O pote de cobre não brilha como ouro ou prata. É utilitário, funcional, ignorado. O XRP já foi chamado de moeda dos banqueiros, sem glamour. Mas quando o dólar colapsa, o pote de cobre é a única coisa que permanece. E em 29 de dezembro de 2025, Brandon diz isso numa oração, sem metáfora alguma. Pai, chamamos à existência coisas como o dinar, o XRP e todas essas coisas em nome de Jesus. Eles estão profeticamente ligados. O dinar é o evento. O XRP é o refúgio. Agora preciso apresentar o principado contra o qual Brandon vem guerreando em oração há anos. O príncipe da Pérsia, Daniel 10, 14 de dezembro de 2025. Um ano depois do sonho do pote de cobre, Brandon começa dizendo que esteve em intercessão intensa e conta o que o Senhor lhe mostrou. O dinar aparece primeiro. Eu vi o dinar. Ah, sim. Obrigado, Espírito Santo. Tenham paciência comigo. Eu vi o príncipe da Pérsia, mas o Senhor me mostrou que o príncipe da Pérsia está sobre o Irã. E então vem a descrição física completa desse principado. Cada detalhe importa. O principado tinha cabelos longos e volumosos. Seus braços eram enormes, mas ele usava uma couraça. Vestia uma saia que parecia um kilt romano e calçava sandálias até os joelhos. Suas asas eram imensas. As asas se estendiam para fora e algumas penas estavam arrancadas. Havia buracos por toda a extensão das asas, subindo pelas laterais. Este é o retrato de um principado já ferido por anos de oração. E então vem a distinção teológica que me fez parar quando li. Ele grunhia e puxava com toda a força contra o Iraque. E esse é o príncipe da Pérsia. E pensei, por que ele estaria influenciando o Iraque? Isso importa muito. Em Daniel capítulo 10, o príncipe da Pérsia é a figura demoníaca que atrasou a resposta à oração de Daniel por 21 dias. Seu domínio é a Pérsia, o Irã moderno, não a Babilônia, nem o Iraque. Mas ele tem as mãos sobre o Iraque porque o Irã usa poder militar, político e poder por procuração para controlar o Iraque há mais de 2 décadas. Assim, o domínio desse principado espiritual atravessa a fronteira. Em 9 de janeiro de 2026, Brandon vê esse domínio começar a escorregar. Gotas de suor escorriam pelo rosto dele, e ele se esforçava, perdendo o controle sobre Babilônia. Ela escapava por entre seus dedos. E então, segundos depois, ele diz de novo. O Senhor disse, sou eu que estou fazendo isso.
Ele está prestes a perder o controle sobre Babilônia e Babilônia vai surgir das cinzas, das chamas. Eu vi uma nova Babilônia estável chegando, e quando a vi, surgiam palmeiras, prédios, petróleo, bênçãos e uma nova moeda estável. E então, em 28 de fevereiro de 2026, enquanto o áudio da declaração militar dos Estados Unidos sobre ataques ao Irã toca ao fundo, Brandon entrega a frase mais importante em 3 anos de profecia sobre o dinar. Quando ele perdeu o controle, eu disse que a moeda rosa vai decolar. Árvores e outras coisas decolarão. E eu disse que ele tem domínio sobre isso e sobre a influência do príncipe da Pérsia perderá o controle nos próximos dias. Essa é a equação. Esse é o código. O Irã cai. O príncipe da Pérsia perde o controle. O dinar iraquiano é liberado. Então, em 28 de abril de 2026, Brandon abre sua transmissão com uma notícia urgente na tela. O Iraque elegeu um novo primeiro-ministro, um político curdo, banqueiro e empresário, trazido para romper um impasse político. Então o príncipe perdeu o controle. Um novo presidente surgiu disso. Observem e orem pela coisa rosa. 42 meses de intercessão e ele vê as notícias coincidirem com a visão em tempo real. Eis uma dimensão desse quadro profético que a maioria da comunidade de Brandon ainda não conectou totalmente. Em 2 de março de 2025, Brandon cita uma reportagem e diz o seguinte: O Economic Ninja fez um vídeo sobre o dinar se tornando digital. E eu não lembro o nome do primeiro-ministro de lá, mas ele anunciou que eles pegariam o dinar iraquiano e o colocariam em uma plataforma digital, tirando todo o dinheiro em papel disso. Isso é real e documentado. O Banco Central do Iraque desenvolve infraestrutura para o dinar digital desde pelo menos 2019. Mas eis por que isso importa profeticamente para todo detentor de dinar. Se o Iraque lançar uma moeda digital de banco central, um dinar digital, terá de definir uma nova taxa de câmbio no momento da conversão. As notas físicas se tornam resgatáveis por unidades digitais na taxa declarada. Esse momento é funcionalmente um evento de reavaliação. Brandon viu a visão mais ampla das CBDCs em 30 de novembro de 2025. CBDCs enquanto eles estouram a bolha. Foi lançado e a palavra CBDC estava naquele ácido, naquela substância. CBDC enquanto ele a estourava. E os bancos dispararam e tinham plataformas de empréstimo que já estavam sendo estabelecidas antes de eles estourarem aquilo. Eles foram guiados por uma linha de prumo que a estourou. E quando ela estourou, aquilo fluiu para baixo e uma onda saiu antes que tudo estivesse. E eu disse, surfe a onda. Vi aquela onda de novo com todas as criptomoedas, o ouro e o mercado imobiliário. E era transparente que o ouro estava no chão. Ele disse, lembre-se, encha seus bolsos com o que está por vir, porque isso não durará muito. Encha seus bolsos, ouça-me, e você poderá encher seus bolsos com a transferência de riqueza deles. Não será como você pensou. Surfe a onda. E agora vejo Trump estourando a bolha e isso traz a CBDC. Uma onda de CBDCs sendo lançada. Não entre em pânico, surfe a onda, porque o povo de Deus está posicionado antes dela. Agora, esta é a peça que une tudo. Eis o que Brandon diz em 14 de junho de 2026. Observem, quando virem o Clarity avançar, eles impulsionarão o Clarity Act nos próximos dias. E eu vi manipulação com criptomoedas enquanto eles se preparam para instalar o sistema da besta nos dias seguintes. O Clarity Act como uma linha regulatória de demarcação entre ativos digitais legítimos e o sistema da besta. E então vem o que ele ora logo depois. Chamo o Clarity Act. Eu chamo a moeda rosa para se revalorizar, para ser reinstaurada. Ele ora pelos dois no mesmo fôlego. Faz isso de novo em 15 de junho. Moeda rosa, cripto e o Clarity Act, tudo na mesma visão. A imagem se monta. O Clarity Act cria a infraestrutura digital para ativos digitais. O XRP, a moeda ponte, é legitimado. O dinar digital é lançado com uma nova taxa. O XRP serve como conector global entre a nova moeda digital iraquiana e os sistemas financeiros do mundo. Brad Garlinghouse, CEO da Ripple, até aparece na visão de Brandon em 25 de março de 2026, sorrindo como o gato de Cheshire, porque quer que eles tragam o Clarity Act. O homem por trás do XRP
Sabe que o Clarity Act é o seu momento. Brandon vê isso. Está conectado ao Iraque 3 vezes, em 11 de dezembro, 14 de dezembro e 9 de janeiro de 2026. Brandon vê a mesma coisa, um grande número 25 em negrito, preto com amarelo ou dourado ao redor, sobre um pergaminho rosa que parece a nota atual de 25 mil dinares. Ele é honesto, não sabe o que significa. Primeiro avistamento. Sujeira. Mas eu vi aquilo surgir da sujeira. Vejo a moeda colorida. Vejo palmeiras e vejo o número 25. Ele está preto como um preto desbotado, com um contorno metálico. Há um 20. Não sei se é uma nota única, como uma nota de $25, porque está em um pergaminho rosado, com aquele rosa parecido com a de 25 mil. 3 dias depois, a mesma visão, com mais detalhes. Um número 25. Preto, com amarelo ao redor em um pedaço de pergaminho rosa, parecido com a nota de 25 mil que eles têm agora. Mas era um grande número 25, enorme. E novamente, em 9 de janeiro de 2026. E eu vi o número 25. Acredito que seja... Permitam-me oferecer possibilidades proféticas, não certezas, mas material para o discernimento de vocês. A nota de 25 mil dinares iraquianos, a cédula mais comum em circulação, é rosa. Se o Iraque redenominar cortando 3 zeros, uma nota de 25 mil dinares se torna uma nota de 25 dinares. O mesmo pergaminho rosa, novo número em negrito, a visão se encaixa perfeitamente. Quanto às cores, o preto, em Apocalipse capítulo 6, é a cor do cavalo do julgamento econômico, da estação de falta e escassez. O preto nesse 25 diz que a moeda nasce do julgamento. Décadas de guerra, sanções e corrupção. O dourado ao redor é a glória divina cercando esse julgamento. O fogo refinador produziu algo que reflete o rosto do refinador. O pergaminho rosa carrega o peso de um decreto. Pactos antigos eram escritos em pergaminho. O rosa fala de compaixão e novo nascimento. Isso não é apenas um instrumento financeiro. É um decreto celestial selado, já assinado no reino espiritual. E o número 25, na numerologia bíblica, 5 é o número da graça. 25 é 5 vezes 5. Graça sobre graça. Este é o decreto, um ato escrito de graça multiplicada emergindo do julgamento, coroado com glória divina. A longa noite do dinar está terminando. Antes de encerrarmos, você precisa ouvir o que Brandon disse de forma consistente junto de cada declaração, porque os avisos foram tão fortes quanto as promessas. Aviso 1, a taxa pode decepcionar. Aviso 2, a janela é pequena. Aviso 3, pague seus impostos. Aviso 4, não fique no tapete. O tapete persa não é seu lugar de descanso. As pessoas no tapete, no sonho, não eram perversas. Eram crentes que receberam uma bênção, mas não a moveram para o pote de cobre. Ficaram na comemoração e o tapete foi puxado. Converta. Mova. Não se sente. Então, onde isso nos deixa hoje? Segundo a transmissão mais recente em nosso acervo, a batalha ainda não terminou totalmente. Peguem suas espadas, povo. Eis o que não vacilou ao longo de 52 transmissões e 3 anos de intercessão. O dinar será reinstaurado. A moeda rosa se valorizará. A janela será pequena. A taxa pode decepcionar. O pote de cobre é o lugar de refúgio. O Clarity Act é a chave regulatória, não é inimigo da revalorização. Ele pode ser um instrumento dela. Se isso lhe deu clareza, se ajudou você a ver o que Deus tem dito por meio deste ministério, compartilhe com alguém que precise. Deixe seus pensamentos nos comentários. Tudo aqui é oferecido no espírito das próprias palavras de Brandon. Ouvimos em parte, vemos em parte. Honramos o trabalho dele, honramos os fiéis que oraram e confiamos no Deus que tem falado. Até a próxima, continuem assistindo, continuem orando e mantenham os olhos no pote de cobre. Isto não é aconselhamento financeiro. Ore antes de tomar qualquer decisão financeira. Eu não sou consultor financeiro. Isto é apenas entretenimento. Obrigado.